Boa noite, glória a Deus, mais um culto, mais um domingo na casa do Senhor, mais um dia para o Senhor falar aos nossos corações, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e faz essa pergunta: o que Deus está construindo em nós? Esse é o tema da minha mensagem de hoje. O que Deus está construindo quando Ele junta tantas pessoas diferentes, com histórias tão diferentes, no mesmo lugar. Nós estamos finalizando essas próximas semanas a nossa campanha Grande Família, onde nós estamos ministrando sobre o poder dos uns aos outros. E essa semana eu separei todos os versículos uns aos outros e percebi que se a gente vai agrupando eles, a gente encontra algumas verdades muito profundas sobre ser igreja e sobre relacionamento. A primeira bloco de versículos, ele fala: amem-se, aceitem uns aos outros, honrem uns aos outros. Fala de amor, fala assim comigo: amor. Amor tem que ser uma característica do nosso relacionamento, da igreja, de tudo aquilo que a gente faz. A Bíblia fala que Deus é amor, né? Que tudo ia passar menos o amor. Então, amor é uma característica fundamental para que nós possamos viver unidos. Segundo bloco de uns aos outros, quando ele fala sobre perdão, suportar uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros. Eu falei, isso é a graça de Deus. Fala assim comigo: graça. Você recebe graça, você tem manifestado graça, nós temos pregado sobre isso. Os seus relacionamentos têm a marca da graça do Senhor ou a marca da acusação. Terceiro bloco de uns aos outros, o cuidado. Orem uns pelos outros, carreguem os fardos uns dos outros, mostrem hospitalidade uns aos outros. Cuidado. Igreja é lugar de cuidado. Isso é uma marca que nós, como Sara Recreio, temos tentado e gerar isso uma cultura. Todos que sentem ao nosso lado, sejam cuidados. À medida que você se abre, querido, nós queremos te ajudar, nós queremos cuidar de você, nós queremos ouvir você. E essa é uma característica, uma marca da igreja primitiva, o autocuidado. Ninguém passava necessidade. Ninguém sofria sem que alguém não batesse lá na porta e falasse: como é que eu posso te servir? O que eu posso fazer por você? E depois o crescimento. Ele vem falando: encorajem-se, edifiquem uns aos outros, ensinem e aconselhem uns aos outros. Crescimento. Você não pode ficar do mesmo jeito que você começou 2026, amém? O nosso desafio é crescer em todas as áreas da nossa vida. O nosso desafio é romper limites. O nosso desafio é cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. E isso passa por crescer, aprender, se arrepender, quebrar, crescer de novo, né? Esse ciclo que nunca para. Eu costumo dizer que você vai parar de crescer e aprender quando você der o seu último suspiro e o Senhor te chamar para a eternidade. Até lá, você precisa ser desafiado a crescer. Amém? E depois ele vem falando sobre unidade. Vivam em paz uns com os outros. Sejam submissos uns aos outros. Tenham o mesmo sentimento. A marca da igreja de Cristo aqui na terra é a unidade. Sermos um com Cristo. Sermos um. Sabe, estarmos unidos nos desafios, né? Para mim foi lindo o Dia dos Namorados. Nós fizemos um grupo e aí as meninas: pastora, a gente vai tirar você. Aí eu falei: ai, Jesus amado, o que elas vão aprontar, né? Pastora aqui um pouco controladora, né? Falei pro Rafael, quebrei até os dentes essa semana, tão nervosa que eu fiquei. Mas eu percebi uma coisa: que equipe boa essa igreja tem. Não precisa de mim. E sabe essa coisa assim, essa sensação de que nós tem espaço para você manifestar o seu dom aqui nessa igreja, o seu talento. Olha só isso aqui. Isso aqui é dom de uma pessoa que estava escondidinha, servindo há anos na igreja. Nós tínhamos uma florista, essa florista foi embora, né, pastora Lucimar? Quase morri, foi embora, o marido foi transferido. Falei: Jesus, e agora? O que vai ser da minha vida sem a Cris? E aí, de repente, aparece Leila e Vinícius e vão de madrugada pro CADEG. E às vezes eu esqueço de falar com eles. Eles: pastora, tô aqui no CADEG, faz o Pix, pastor. Estamos aqui. E vieram para cá ontem. Nem assistiram o Jogo do Brasil, ficaram aqui. Então, a unidade, onde nós estamos entendendo que o reino de Deus, ele é feito por cada um de nós, que estamos aqui,
servindo com os nossos dons e os nossos talentos. Então, uns aos outros é essa evidência visível. A evidência visível de que nós pertencemos a essa família e de que nós somos família. Porque eu tenho descoberto que ninguém vive o evangelho sozinho. Se você diz que você é evangélico, ou né, que é aquele que caminha segundo o evangelho de Jesus, você não pode caminhar sozinho. Não importa a dor e a frustração que de repente a igreja gerou em você. Eu preguei sobre isso na última vez. Nós precisamos estar juntos. E por isso que nós sentamos à mesa. Né? Possivelmente você está perto de alguém que você não conhece. Né? Você já se apresentou, já disse que bom, irmão, te conhecer. Olha no olho dessa pessoa. Porque nós estamos juntos. E hoje o tema da minha palavra é isso. O que Deus está construindo entre nós. Eu quero abrir lá com vocês Efésios 2, e eu vou ler a partir do 11 até o 22, para que possa contextualizar um pouquinho do que eu quero conversar com vocês essa noite. E Efésios 2 começa assim no versículo 11. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, fala comigo, mas agora, em Cristo Jesus, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Então ele veio anunciar paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, fala comigo, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, fala comigo, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Nele, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo. Nele, vocês estão sendo edificados juntos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, nós estamos sendo edificados juntos. E eu quero dizer uma coisa, isso vai contra essa geração individualista que nós temos vivido hoje. Porque as pessoas estão perguntando, o que Deus pode fazer na minha vida? O que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus tem para mim? Qual o propósito eu preciso cumprir? Mas eu quero te dizer uma coisa, poucas pessoas estão perguntando o que eu, junto com meu irmão, posso fazer para edificar o reino de Deus aqui na terra. Muitos de nós não temos perguntado o que Deus está construindo entre nós. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe o tempo todo que Deus nunca trabalhou com uma pessoa só. Ele até trabalhava em uma pessoa, fazia milagres, mas aquele milagre, aquela circunstância mudava toda uma história. E aí eu quero te perguntar, quando ele chamou Abraão para edificar a si mesmo? Não, ele chamou Abraão para formar um povo. Ele libertou Israel para formar uma nação. Então, queridos, Jesus não morreu para nos deixar isolados. E hoje, quando a gente diz a Sara Nossa Terra é uma grande família, nós estamos convidando vocês a não andar sozinhos. Porque Jesus morreu para criar esse povo.
E Paulo aqui em Efésios diz que nós estamos sendo edificados juntos, não separados, não independentes, não concorrentes um do outro, brigando um com o outro, pelo contrário, juntos. Porque a obra de Deus, ela não termina quando ela alcança uma pessoa. Pelo contrário, essa uma pessoa é chamada para fazer parte de algo muito maior. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, Deus não está ajuntando pedras. Ele está construindo edifícios. Ele está construindo algo maior. E Paulo usa essa linguagem aqui em Efésios. Ele fala sobre pedra, ele fala sobre fundamento, ele fala sobre edificação. Ele fala sobre pedra angular. Porque uma pedra sozinha, ela é até um incômodo, na verdade. Né? Você tem uma pedra no seu caminho, o que você vai fazer? Você vai tirar. Né? Outro dia, o meu carro estava dando pneu baixo, aí o nosso funcionário foi levar, e aí ele falou, pastora, tinha uma pedra gigante presa no pneu. Uma pedra que incomoda. O que você faz? Joga fora. Mas uma pedra sozinha, ela não tem valor nenhum. Mas o valor da pedra está naquilo que ela está ajudando a construir. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Você é especial no reino de Deus e a sua vida está sendo edificada para construir um edifício, aquilo para construir e edificar o reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos entender isso, que quando Deus alcança você, a salvação te alcança, a conversão ela te tira do isolamento. Lógico que você vai ter o seu tempo a sós com Deus, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai ter intimidade com o Senhor. Mas a vida com Jesus está sempre te chamando para o nós. Sempre te chamando para o junto. E 1 Pedro 2, versículo 5, ele continua explicando isso. A igreja está aqui para te conectar para algo muito maior. Olha o que fala em 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui. Pedras vivas. Sabe o que é uma pedra viva? É alguém cheio do Espírito Santo, que sabe que tem valor. Irmão, a sua vida tem valor para o reino de Deus. Os dons e os talentos. Hoje de manhã o Bispo Francisco pregou. Se você não pôde ouvir, ouve a palavra no YouTube. Foi sensacional. Que nós vivemos hoje no culto da manhã. Que Deus tem a chama de Deus precisa estar ativa no teu coração. Para você entender, eu sou uma pedra viva. Eu faço parte da construção de algo muito maior. E eu não posso deixar que a preguiça, que a frustração, que o medo, que a baixa autoestima, que a insegurança me deixe trancado num quarto sozinho, isolado, porque você não é um tijolo morto. Você não é. E eu quero dizer uma coisa para você, o que Deus está fazendo na tua vida serve para que mais pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E nós não podemos nos calar, sabe? Esses dias nós vivemos momentos muito difíceis com uma família aqui da igreja. E eu pude dizer para eles, nós estamos construindo testemunhos que mudarão as próximas gerações. E eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não se esqueceu de você. E você está construindo um testemunho poderoso que vai edificar nações, que vai transformar gerações, que vai mudar histórias, que vai impactar pessoas. Nós precisamos entender isso. Nós não somos tijolos mortos. Nós somos pedras vivas. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos pedras vivas. E nós, como igreja, queremos ir contra essa sensação. Cristo em casa, eu sozinho. Não. Você até pode assistir online de vez em quando, não tem problema não. Mas é aqui é o seu lugar. É na célula o seu lugar. É sendo discipulado, é sendo cuidado. Nós acabamos o evento na sexta-feira aqui dos casais, que foi maravilhoso. E um casal que está há anos na igreja falou, pastora, nós já fomos cuidados e nós nos isolamos, mas agora eu quero ser cuidado de novo. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu sei que eu estou fazendo e eu preciso ouvir de alguém. E eu falei para o Rafael, meu Deus, que sensação boa. Alguém que está entendendo
que andar sozinho não leva você muito longe. Eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não chamou você apenas para ser salvo. Ele chamou você para fazer parte daquilo que Ele está edificando, a casa dele. E eu quero te dizer mais uma coisa que eu tenho dito aqui várias vezes: a igreja é a resposta para essa geração. Vai ser na igreja, é a igreja que tem um poder grande de recuperação de drogados, de dependência química, de restauração de casamento, e a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto o governo não entender o poder da igreja, eu amo pesquisas, né? E recentemente minha mãe me mandou uma, alguns anos atrás, dizendo sobre a Suíça. A gente já compartilhou. A Suíça pega parte do seu imposto e manda para as igrejas. Porque ela falou: não adianta, eu estou enxugando gelo. É a igreja que tem o poder da recuperação. É a igreja. E querido, quem sabe você é resposta por irmão que está do seu lado. Quem sabe o que Deus está fazendo na sua vida é resposta para muitas pessoas. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele está muito mais interessado no nosso ajuste do que no conforto. Efésios diz que todo prédio, ele é ajustado. E quando a gente, né, estuda Efésios, né, com raízes profundas, a gente entende que a palavra ajustada é muito importante. Porque pedras naturais, elas possuem pontas, elas são desajustadas. Né? Eu tenho uma cicatriz muito grande no meu joelho. Fui visitar a casa da minha tia de praia. E fui com a Lelê sozinha. E né, eu tô sempre cheia de coisa. Quem me conhece, minhas bolsas são grandes. Eu tô sempre carregando um monte de coisa. Minhas malas são gigantes, né? Eu sou sempre exagerada. Eu tava com uma bolsa de praia, Letícia pequenininha, gigante. E aí o quarto que eu tava era bem no alto. E eu precisava descer. E ali eu pisei torci esse pé. Tava com a Letícia aqui, com a bolsa, né? E meus filhos são grandes. E eu fui com esse joelho, com o meu peso e o peso da Letícia na pedra. Vocês pensam o desastre que foi, né? E era um lugar, né, que muito ermo, né? Hoje não é mais, mas há quantos anos atrás isso? Acho que ela tinha uns 2 anos, né? E Daniel, a gente não tinha Daniel ainda, né? E aí eu lembro que aquilo ia abrindo e você vai vendo aquelas bolinhas de gordura, depois você vai vendo o osso. E aí chegou no primeiro lugar, o cara falou: cara, o que aconteceu? Eu falei: foi uma pedra. Aí ele, né, questionando o marido da minha prima: por que tem uma pedra pontuda? Né? Aí eu falei: não é hora, meu filho aqui, eu morrendo de dor. Ele falou assim: não temos sedação, nem temos fio para dar ponto. Vai para a próxima cidade. E aí fomos para a próxima cidade, não tinha nada particular perto. Fomos no próximo posto. O cara falou: temos o fio, mas não temos anestesia. E aí o João me olhou, a Ana Lia me olhou e falou: e aí, você aguenta? Eu falei: eu não acho que eu estava com tanta dor que a gente não raciocina, né? Eu falei: vamos. Acho que eu estrangulei a mão dos dois naquele dia, tadinhos. Tanto que eu apertava. Eles me deram uma coisa para eu morder. E ali o cara me deu ali 7 pontos no meu joelho, né? Por causa daquela pedra pontuda. E hoje, preparando essa palavra, eu pensei: quantas pedras pontudas nós temos que lidar, que geram feridas. Só que nós temos 2 opções: ou a gente enfrenta a dor e continua entendendo quem Deus é e o chamado que Deus tem para as nossas vidas, ou a gente para diante das dores. Eu tenho cicatriz. E sabe o que é para terminar a história? Voltei para o Rio de Janeiro, véspera de Réveillon. Rafael estava correndo a São Silvestre em São Paulo. E eu não conseguia colocar o pé no chão. E eu lembro que eu estava com a Letícia agitada e correndo de um lado para o aeroporto. Eu com um carrinho, aquela tralha toda. E ninguém me ajudou. Então hoje, quando eu vejo uma mãe com um carrinho, com um bebê, eu estou sempre: tá precisando de ajuda. E naquele momento eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou andar? Eu não consegui encostar o pé no chão. Como é que eu vou andar? E Letícia, volta aqui. Letícia, volta lá. Tem uma hora que eu amarrei ela no carrinho, ela soltou o cinto e foi correndo. E a gente ficou horas no aeroporto, porque final de ano o voo atrasou, enfim. E aí eu lembro de uma senhora, muito senhorinha, que falou assim: minha filha, você precisa de ajuda. Eu falei: meu Deus, ela está precisando mais de ajuda do que eu. E naquele momento eu pensei: ela não pode me ajudar. Mas aquela senhora me ajudou.
Ela sentou no chão, ela começou a brincar com a Letícia. E eu nunca mais me esqueci do rosto daquela mulher. E muitas vezes as pedras vão nos machucar, mas o Senhor sempre vai mandar anjos de cura e de restauração. E esse é o lugar da igreja. A igreja não é um lugar onde a gente vai te prometer que aqui você não vai ter desavenças, problemas uns com os outros. Pelo contrário, nós teremos. Porque nós ainda somos pedras pontudas. Nós ainda estamos né? Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E é assim. Nós batemos no limite um do outro. Nós batemos na dificuldade um do outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Grande parte da obra de Deus em nós, ela não acontece sem pessoas. Nós precisamos de pessoas, das pontas uns dos outros, das dificuldades uns dos outros. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você não desistir, Ele vai sempre mandar um anjo, um bálsamo, uma cura, uma palavra, um lugar de restauração. E sabe, quantas pessoas saíram das igrejas porque foram machucadas? E quantas pessoas abandonaram o projeto de Deus para suas vidas porque foram frustradas e decepcionadas? Mas eu quero te dizer uma coisa, não é fácil. É fácil parecer santo isolado, mas é difícil permanecer santo em um relacionamento que te cutuca, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa, o atrito não necessariamente é sinal de problema. Atritos são a forma que Deus tem de dizer para você, nesse lugar você ainda precisa crescer e se santificar. O desconforto é a grande oficina das nossas vidas, para que o Espírito Santo continue trabalhando em nós tudo o que Ele precisa trabalhar. Amados irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos buscar com unhas e dentes o nosso processo de santificação, de melhorar sempre. E o Senhor usa o seu irmão, uma pedra pontuda, a limitação do seu irmão, o desejo do seu irmão de te salvar, de te ajudar, para que você possa entender que o desconforto e a tensão são ferramentas do Senhor. E os ajustes, eles acontecem debaixo da graça. Graça. De graça recebemos, de graça damos. Graça, graça. E eu quero te dizer uma coisa. Efésios diz que Deus não está construindo um evento, uma foto bonita. Deus está construindo uma morada. Então Paulo não está dizendo, vocês estão edificados para criar um culto bonito, uma igreja bonita. Não. Ele diz que vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. E eu quero dizer uma coisa, isso aqui muda toda a história. Porque uma morada é um lugar onde alguém decide ficar. A sua casa é o lugar que você decide ficar, é ou não é? E morada é esse lugar. Então eu quero dizer uma coisa para você, Deus não está procurando moradas ocasionais. Deus está procurando um lugar para Ele habitar. Deus está procurando uma habitação. Durante o Antigo Testamento, onde Deus habitava? Tabernáculo. Depois no templo. Mas agora Paulo diz que Deus habita em seu povo. Fala assim, Deus habita em mim. Deus habita em você, amém? Deus habita em você. E a igreja é apresentada então como família, corpo, templo do Espírito Santo. Então o nosso desafio, permanecermos fiéis, mesmo diante de pedras pontudas. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E quando eu peguei esse versículo no original, né, no grego, vocês é plural. Ele não está dizendo de uma pessoa só. Ele está falando da igreja, da comunidade, do corpo, da nossa família espiritual. Então, hoje, meu desafio é que algumas perguntas que você tem feito possa mudar. E hoje a pergunta não é, Deus está em mim?
Mas a pergunta é: Deus encontra um ambiente habitável em nós? Existe honra uns aos outros? Existe verdade? Existe crescimento? Existe unidade? Existe reverência? Porque uma coisa eu tenho descoberto, e John Bevere fala muito isso nos livros dele: Deus, Ele habita em ambientes que refletem o seu caráter. Deus não vai habitar num lugar que não reflete o caráter dele. E nós, como igreja, precisamos refletir o caráter de Jesus. Esses dias eu recebi uma mensagem e falei: pastora, tô saindo da igreja, tô quase saindo, quase saí. Tá acontecendo umas coisas. Eu falei: querido, se você não conta pra gente, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Eu quero dizer uma coisa para você, querido: não saia do lugar que Deus está te plantando sem antes tentar resolver, crescer, aprender. Porque essa é a maior isca de Satanás: tirar você do lugar que Deus tem te plantado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É fácil mudar de igreja, é fácil se divorciar, é fácil, tantas coisas são fáceis. Mas eu quero te lembrar que o reino de Deus, ele não é lugar de coisa fácil. Não é. E eu quero te lembrar também que a igreja não começou conosco e não terminará conosco, mas nós decidimos fazer parte dela, dessa história. Eu decido fazer parte. Quando estávamos procurando fotos da gente criança, eu achei um monte de foto. Eu salvei no meu telefone. Deu pequenininha, com os meus pais servindo. E aparentemente, quando você olha, né, a gente não tinha uma rotina. Meus pais viajavam muito, sempre tinha gente morando na nossa casa, sempre carregavam uma de nós para viagem. Eu nunca me esqueço uma vez que nós fomos lá pro Mato Grosso do Sul, não lembro, ali perto do Pantanal. E aí chegou no meio da estrada, tinha 2 varetas para passar o carro. E minha mãe: não vou passar com a minha filha aqui. E aí meu pai: então desce. E eu lembro eu passando, eu na frente da minha mãe. Tinha alguém na minha frente que eu não lembro quem era. E ela atrás de mim, passando ali naquela banguela, sei lá como é que fala, aquela ponte, não sei o nome daquilo. Pinguela, obrigada, os goianos. Pinguela. Porque tinha alguém lá do outro lado que eu precisava conhecer do que Deus estava fazendo lá em Goiânia. Querido, eu não sei para onde Deus vai te levar. E o caminho nem sempre vai ser bonito, fácil e confortável. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, quando eu olho para os meus filhos, eu vejo tudo que meus pais fizeram comigo e eu falo: valeu a pena. Valeu a pena crescer, sabe? Não deixe seu filho em casa, traga seu filho para a igreja. Traga o seu filho, coloque ele sentado do seu lado. Enquanto ele não pagar as contas dele, você precisa trazer ele para a igreja, amém? Esse é o nosso chamado. Efésios 3:21 diz que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Deus está construindo algo que vai sobreviver a você. Você vai passar, mas o que você vai deixar de legado vai ficar. Toda construção revela a visão de alguém que pensou nisso antes. Isso aqui primeiro materializou na cabeça dos bispos, dos pastores. Depois ele foi se tornando realidade. A igreja não começa em nós e não termina em nós. E sabe de uma coisa? Nós estamos construindo isso não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para a próxima geração. Porque alguém construiu para que você estivesse aqui hoje. E quando a gente olha aquelas catedrais antigas, nós sabemos que teve uma pessoa que começou e colocou a primeira pedra. A primeira pedra, o primeiro fundamento. E hoje a pergunta não é se estamos na construção. A pergunta é como nós estamos construindo. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz assim: conforme a graça que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto,
que é Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa, a sua célula está construindo o reino de Deus, o seu ministério está construindo o reino de Deus, o seu chamado está construindo. Como está construindo, Ruth? Com palavras, com atitudes, com perdão, com serviço, com exemplos. Nós estamos construindo. E a questão não é se estamos participando, a questão é o que estamos acrescentando, o que a minha vida está acrescentando à obra. Você tem fortalecido a construção ou o seu posicionamento tem criado mais rachaduras, mais confusão, mais divisão, mais fofoca? Você está aproximando pessoas de Deus ou o seu comportamento está afastando? Nós estamos edificando o reino ou desgastando o reino? Fiquei pensando nisso hoje. E eu quero te dizer uma coisa. Nós não somos apenas irmãos. Nós somos pedras vivas. Pedra viva. E sabe, eu fiquei pensando qual a característica de uma pedra que é viva. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia de revelação de quem ela é. Ela entende que ela tem um propósito. E esse propósito não pode morrer nas limitações que ela tem. Que às vezes ela tem uma ponta aqui que ainda não está encaixando, ela vai precisar ser lapidada. Às vezes ela tem um tamanho que ainda não combina, ela tem um jeito, uma cor, mas na presença de Deus, todos nós podemos ser transformados. E queridos, o nosso desafio nessa campanha é dizer para você que você não é apenas um consumidor, mas você é um participante do que Deus quer fazer aqui, nessa cidade, nesse bairro, no nosso país. Você precisa entender o peso da responsabilidade de dizer: eu sou um participante. Deus quer usar os seus dons, os seus talentos. Por isso que o nosso coração tem que estar aquecido sempre, cheio do Espírito Santo. Porque em nome de Jesus, se hoje você se tornou um tijolo morto pelas dores, pelas traições, pelos abandonos, hoje o Espírito Santo vai te curar e você vai se tornar uma pedra viva. Uma pedra viva. A igreja é a construção contínua do que Deus quer fazer aqui na terra. É a igreja. E essa visão bíblica apresentada aqui em Efésios mostra então um povo que é simultaneamente família do Pai, corpo do Filho e morada do Espírito Santo. Esses somos nós. E quando Deus olha para essa casa, o que Ele vê sendo construído em cada um de vocês, o seu testemunho, o deserto que você está passando, ele vai terminar, eu creio, pela autoridade do nome de Jesus. E quando ele terminar, ele vai ser um testemunho que vai impactar, que vai dizer para o outro o quanto Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero te desafiar agora, fecha os teus olhos. Quero orar. Onde você está mesmo? Eu quero refletir com vocês algumas perguntas. Pergunte ao Espírito Santo agora. Se você tem vivido como uma pedra isolada, um tijolo morto. Será que você tem vivido olhando só para suas dores, problemas, dificuldades? Será que diante dessas pontas você tem permitido Deus te ajustar, te corrigir? Você tem pedido ajuda? Você tem desenvolvido um coração ensinável? Será que você tem contribuído para essa construção ou você está apenas observando? Será que você desistiu do seu chamado? Porque é difícil demais relacionar. É pesado. Peça para o Senhor agora mudar a sua mentalidade de consumidor para uma mentalidade de construtor. Eu estou construindo o reino. E à medida que eu cresço,
à medida que eu sou transformado, à medida que a minha fé é edificada, o reino de Deus ganha. Faça um compromisso com o Senhor agora, dizendo: Deus, eu não quero apenas frequentar uma igreja como um evento qualquer na minha agenda, mas eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está edificando. Faça esse compromisso dizendo: Senhor Deus, construa primeiro em mim. Tira as minhas pontas, as minhas falhas, meus medos. E a partir disso, construa através de mim. E construa entre nós. Meu querido, Deus não te salvou para você ir para o céu apenas. Ele te juntou aqui para construir uma morada. Uma morada para a presença dele. Às vezes Deus te chamou para construir uma morada para crianças. Às vezes Deus te chamou para construir uma morada para os dependentes químicos. Deus te chamou para construir uma morada para os casais desesperados, para as mulheres perdidas, para os homens sem esperança. Para que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou para algo muito maior. E nessa noite, Senhor Deus, nós queremos nos colocar à disposição. Será que você pode fazer essa oração? Essa oração ela é perigosa. Essa oração, eis-me aqui, Senhor. Você tem coragem de orar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai. Usa-me para edificar o teu reino. Usa-me, Senhor Deus. Não, eu não quero ser mais um tijolo morto, mas eu quero ser uma pedra viva. Que juntos nós edificaremos uma morada para a tua presença. Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Às vezes você vai achar que você tem é muito pouco, mas o seu muito pouco é muito para quem não tem nada. Às vezes o que você precisa é dizer: ei, Jesus te ama assim como Ele me ama. Ei, Jesus tem um projeto para a sua vida, assim como eu tenho descoberto que Ele tem para mim. Não espere ser uma pedra perfeita, mas espere ser uma pedra viva. Uma pedra viva que contamina aonde você for, com o evangelho de um Deus, não de longe, mas um Deus de perto, de alguém que ama os perdidos. Eu quero agora que você possa orar por 3 pessoas. 3 pessoas que essa semana o Senhor vai te usar para ministrar como uma pedra viva para elas. Nós vamos cantar essa canção de novo. Coloca diante de Deus agora essas 3 pessoas que você vai convidar para a sua célula, para vir no culto de terça-feira. Você vai sair daqui com um desafio de ser não um tijolo morto, mas uma pedra viva, em nome de Jesus. Faça essa oração nessa noite. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual a teu. Uma salva de palmas a Jesus. Queria que nessa hora você colocasse as suas mãos no seu coração nesse momento. A pastora Ruth contou uma passagem da nossa vida, que quando ela viajou, ela se machucou. Graças a Deus ela encontrou uma solução. E ali ela teve sua ferida ali fechada, e ela encontrou cura e restauração. Mas o grande problema é que a gente, como cristãos, durante a nossa caminhada, pode ser que alguns de nós estejam assim, feridos, mas com o coração ainda machucado. Alguém te feriu, alguma palavra, alguma atitude, e às vezes até de forma bem intencionada, você se machucou na caminhada, e isso fez você sangrar, isso criou uma ferida no seu coração, e essa ferida ainda faz com que a sua alegria, a sua energia, a sua vitalidade de fé no Senhor tenha se esfriado, ou de repente você tenha se paralisado em nome de Jesus. E hoje eu quero declarar que hoje o Senhor te trouxe aqui, não só para você ter um entendimento intelectual, mas hoje eu quero profetizar que hoje é dia de cura no seu coração, hoje é dia de restauração no seu coração. Eu quero dizer que hoje Deus está fazendo alguma obra linda em nome de Jesus na sua vida. Deus te trouxe aqui para esse sangramento parar de doer. Hoje em nome de Jesus, essa ferida que tirava a sua força, a sua fé, seu ânimo, em nome de Jesus, vai sendo restaurada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que hoje seja dia de cura, pelas feridas de Cristo, receba cura, em nome de Jesus. Que pelo aquilo que Jesus sofreu lá na cruz, essa cura alcance o teu coração, alcance você em nome de Jesus. E ainda eu quero dar uma palavra para alguns aqui. Se de repente um líder, um pastor te feriu, hoje eu venho aqui como sacerdote pedir perdão em nome de Jesus. Se de repente no meu dia a dia, pastora Ruth, nós ferimos você de alguma forma, a Sara, a nossa terra, feriu você de alguma forma, nós queremos pedir perdão para você. Não foi a nossa intenção, nós queríamos fazer o melhor, mas se porventura houve alguma ferida, nos perdoe pelo poder que há no nome de Jesus. Se alguma liderança evangélica, ou de repente qualquer liderança
nesse mundo te feriu, nós queremos pedir perdão para você. Que hoje seja dia de restauração, seja dia de cura, novas histórias, novos momentos com Deus, novos capítulos sendo escritos da sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que os melhores tempos da sua vida com Deus ainda estão por vir. As feridas não vão te parar, as dores não vão parar você. Eu quero declarar que está iniciando agora um novo capítulo, um novo momento no seu coração. Você vai dar mais frutos que você já deu. Você vai experimentar momentos novos, restauração, uma nova graça, uma nova unção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus juntos cantando essa música, vamos! Coração igual ao teu. Cadê a voz da Sara Recreio? Cabe um coração igual ao teu. Obedecer, cumprir todo o teu querer. Diga! Cabe um coração igual ao teu. Mais uma vez, vamos, igreja! Cabe um coração igual. Só a igreja, cadê a voz da igreja? Coração. Dê uma salva de palmas onde você está. Mais um desafio. Essa semana você vai agir como pedra viva. Você vai ligar para o teu líder, você vai procurar um líder de ministério, você vai começar a servir, você vai começar a deixar o Espírito Santo usar você. Nós não ficaremos mais sentados, mas nós estamos prontos para edificar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria só finalizar, muitos estão vendo porque o pastor está de legendário hoje, porque nós queremos desafiar você, homem, estar com a gente no nosso próximo evento dos legendários. Dia 30 de julho tem uma nova subida à montanha. Quem sabe não é isso. A resposta que você estava pedindo a Deus, de repente esteja lá na montanha. Querendo desafiar você a estar com a gente, levantando homens realmente que acreditem na família, homens que acreditem no propósito, no seu chamado com Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja inspirando o seu coração, em nome de Jesus, para estar lá com a gente. Coloque sua mão na posição de receber. Eu queria abençoar você agora em nome de Jesus. Amém? Mais um pedido. Deus tocou no meu coração agora. Mais um desafio. Se você de repente na caminhada você feriu alguém, quem sabe não é hora de você chegar para essa pessoa e pedir perdão para essa pessoa. De repente a pessoa te feriu, nem sabe, mas chegou a hora de você resolver. Seja usado por Deus nesse momento. Deus está trazendo realmente essa revelação, não para que a gente simplesmente ouça essa palavra, mas que sejamos praticantes de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado com a gente aqui nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana com muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo não pode te tocar, porque está escrito nas Escrituras que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa igreja que ora por você, essa igreja que ora com você, e porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem sido fiel, você tem colocado os seus dons a serviço do reino. Como é que vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte. Como é que vai ser a sua colheita? Aleluia, eu abençoo você, eu abençoo você, abençoo sua família, abençoo sua semana, vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus.